Olá, eu sou a Michele Dias, estou aqui com mais um episódio de Histórias Delas, Nossas Histórias, que vem trazer histórias de mulheres reais aqui para vocês. E hoje convidei para dar essa entrevista a Elizabeth Florido, ela que é jornalista e pesquisadora da cidade de São Paulo. Elizabeth, muito obrigada por você ter aceitado dar essa entrevista para a gente aqui para o nosso podcast. Com certeza só tem histórias bacanas e inspiradoras para contar. Então, a gente quer aqui saber quem é Elizabeth, como se tornou jornalista e pesquisadora da cidade de São Paulo. Olha, eu agradeço vocês essa oportunidade e fico surpresa e grata, né, de ver que tem essas iniciativas como a que vocês estão fazendo aqui. Hoje nesse local aqui também, que é muito inspirador, que é uma biblioteca, né? Eu comecei, como eu estava conversando com você anteriormente, com as questões ambientais, a militar mesmo nas questões ambientais. Eu fiz parte da Fundação SOS Mata Atlântica, do Greenpeace, do Friends of the Earth, Amigos da Terra, e pensando nessas questões do meio ambiente, que também é pensar em pessoas, é pensar no ser humano. A gente esquece que a gente é parte integrante do meio ambiente. Não é só a floresta, as folhagens, as árvores, as plantas, os animais, o ser humano também. E aí existe uma máxima, né, do meio ambiente que diz que pense globalmente e haja localmente. E isso acabou mexendo comigo no sentido de preservar uma região tão histórica como essa aqui do bairro da Moca, que começou com a primeira industrialização do Brasil. Não é só de São Paulo, capital, bairro. É algo maior, grandioso, né? Exatamente, porque quando os imigrantes vieram de várias partes do mundo, mas inicialmente a grande onda foi de italianos aqui para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de café, eles vieram, aportavam lá no Porto de Santos e vinham para a hospedaria, que inicialmente era no Bom Retiro, mas a maior parte da história da hospedaria do imigrante, que hoje é Museu da Imigração, fica aqui no bairro da Moca. Então, quer dizer, tem toda uma história que mexeu comigo. E você mora no bairro? Moro no bairro. Já é mais ainda, né? Que tem uma relação afetiva. Exatamente, você falou tudo, essa questão do afetivo. Porque o patrimônio, ele não é só material, ele é essa afetividade, é o imaterial. Por isso que, por exemplo, os órgãos de preservação tombaram o tabuleiro da baiana. É o saber fazer. Não pegou a baiana vestida com aquela roupagem, ok. Mas de ver aquela figura, aquela imagem, para quem está lá e vai para a Bahia, por exemplo, aqui no Brasil, fica assim apaixonado. É uma coisa assim, é uma figura icônica, né? Então você acaba trabalhando essas questões. E aí eu comecei a trabalhar com isso aqui na região. Foi isso que aconteceu. Essa é a minha trajetória, rapidamente falando. E também, nas questões ambientais ainda, eu fui convidada na época pela então direção da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas do município, da prefeitura, para trabalhar, mas eu não tinha formação como jornalista. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui correndo fazer a faculdade, fui mais movida por isso, porque eu fui voluntária do projeto ciclista de implantação de ciclovias, não ciclofaixas, né? Hoje em dia são ciclofaixas, ciclovias. E aí isso me levou até Barcelona, na Espanha, participei de um grande simpósio que acontece todos os anos. Você faz parte, então, de São Paulo também, né? Meu Deus! Da construção aí de São Paulo. Você é muito mais do que jornalista e pesquisadora. Naquela época, exatamente, naquela época a ciclovia só tinha, era um trecho pequeno, simbólico, mas tinha só na região do Ibirapuera. E depois foi sendo implantado em outros locais que existe aí até hoje, né? Tem toda uma polêmica tal, porque lá fora, quando você viaja, você vê que a bicicleta, ela realmente é um meio de transporte. Aqui também. Mas ainda tem uma visão muito... Cresceu bastante, né? Cresceu muito, na verdade. Evoluiu bastante. E, aliás, nós temos no Código de Trânsito a legislação mais completa do mundo em relação ao uso da bicicleta. Isso foi implantado quando teve a Eco 92, teve muito eco, digamos assim, em relação a uma série de ações. E uma delas foi essa. Então é algo enriquecedor, né? Você tirar essa ideia de que é só o molecão, a criança que anda de bike. Não, é mais que isso, né? E muita gente militou nessa causa, ciclistas famosos, tem a Renata Falzoni lá, mega polêmica, ela também fez parte. E você também estava lá. Estava lá junto, protagonizando essa história. Então tudo isso leva você a pensar, pô, o que eu vou fazer pela questão local aqui, né? Era a preservação do patrimônio das fábricas. Nós temos aqui perto, onde hoje é um supermercado, o Tonifício Crespi. Ele foi realmente preservado porque eu lutei junto com algumas pessoas e nós conseguimos.
Que máximo. O grande grupo que ocupou aquela área entendeu que aqui também tinha vida inteligente a leste da cidade, né? Para além da colina. Porque São Paulo é muito mais, é tão amplo, Exato. né? Que dá para abraçar todo mundo. Porque São Paulo são vários países, né? Se você parar para pensar, falando só de município onde a gente está, não estou nem falando do estado que é gigantesco, né? Sim, cabe vários países da Europa, é só a capital. Você é muito mais que necessária para São Paulo, né? Exato, exatamente. Então isso me envolveu muito, assim, foi uma época bem efervescente. Eu não imaginava que essas coisas fossem acontecer, eu não imaginava a tamanha repercussão. A gente ainda não tinha as redes sociais consolidadas como tem hoje. Era outra época, né? Pegou o Orkut, depois antes do Orkut era linhas de discussão do Yahoo. Nossa. Isso foi parar, de repente, lá na Argentina, essa questão da preservação aqui dessa fábrica, foi uma loucura. E como que você fez de lá? Porque hoje a gente está nesse mundo tecnológico, que não se vê mais sem um celular, não se vê mais. Como que foi lá atrás você implantar tudo isso que você implantou? É isso que é interessante, menina. Foi o boca a boca, boca mesmo. Porque lá atrás era o boca a boca que dava certo. Não, mas foi mesmo, foi o boca a boca. Veio gente, por exemplo, que tinha feito o restauro da Capela de São Miguel, lá em São Miguel Paulista, e por aí vai. Então veio gente de tanta parte, assim, que eu falei, nossa, e agora? Eu falei, o que eu faço com tudo isso? Você não está preparado naquele instante para protagonizar uma situação daquelas, né? E você desenvolveu super bem, né? Nossa! E tem quanto tempo todo esse projeto, tudo quando você começou a Começou fazer exatamente nos 450 anos da cidade de São Paulo. Quando São Paulo estava para completar 450 anos, um ano antes foi implantada uma comissão de festejos, da qual eu fiz parte. Eu participei de muito evento, conheci muita gente, muito fotógrafo, gente famosa, celebridades, urbanistas de grande peso, tipo Raquel Ronick, o fotógrafo Cristiano Mascaro, porque eu tenho uma admiração profunda. Ele fez um trabalho aqui na região do Brás inigualável, né? E por aí vai. Então, assim, eu conheci muita gente, participei de muita coisa e fui tomando, como eu falei para você, essa expertise, né? Eu não tinha, né, em relação a isso. E aqui também na Moca, como a Moca já tinha hino, tinha bandeira, eu fiz um selo comemorativo dos 450 anos da Moca. Porque a Moca, na verdade, ela tem 2 anos a menos que São Paulo, é uma coisa bastante polêmica, diga-se de passagem, que outros protagonistas que chegaram a esse número, porque aqui já era um caminho por onde os jesuítas passavam com os índios para a Serra do Mar. Então faz muito sentido e foi encontrado menções desse local. E a partir desses estudos, a partir de 1985 a Moca mudou de número de anos, né? Então ela passou a ter realmente 2 anos a menos que São Paulo. Então quando foi chegando a época dos 450 anos daqui, aí eu resolvi trabalhar tudo aquilo que eu tinha, fazia 2 anos, né? Que eu tinha trabalhado na comissão de festejos da cidade localmente. Entrando de novo naquela máxima que eu te falei, pense globalmente e haja localmente. Todo mundo que trabalha com questões ambientais conhece bem essa frase. Ela é uma frase assim que é um chamamento, né? Porque não adianta eu pensar, não que eu não deva, pensar que, por exemplo, o mico-leão dourado é uma espécie em extinção. A gente fica triste. Pensar nos elefantes lá da África. Mas você tem que pensar que aqui você tem necessidades. E também quando eu estava na faculdade, eu tive 2 anos seguidos em que eu tive a honra de ser escolhida pelo meu professor, um dos meus professores, para participar da Comunidade Solidária, Alfabetização Solidária, um projeto que era da dona Ruth Cardoso, né, que foi falecida, né, esposa do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ela fez um projeto semelhante ao projeto Mobral. Então pegava estudantes universitários no seu mês de férias, a gente ia de janeiro e fevereiro, mês de férias, para ir para a região do norte e nordeste do país, para poder implantar uma série de coisas e fazer uma série de ações multidisciplinares. Então estudante de psicologia, comunicação social, que era o meu caso, e estudante de fisioterapia, estudante de todas as várias áreas do saber, né? E aí a gente implantou rádio comunitária, a gente deu várias palestras sobre DST/AIDS e sobre também gravidez precoce, porque tem regiões ali que meninas com 11, 12 anos já estão grávidas ou até já são mães. É uma questão muito presente ali naquele local, naqueles locais. Aí eu fui para a Bahia
para Teodoro Sampaio, 89 quilômetros de Salvador. Nas horas vagas a gente foi para Salvador, mas a gente foi também para Santo Amaro da Purificação, que é a terra natal do Caetano e da Betânia. E a gente teve a honra de conhecer a Betânia, a mãe dela, que estava via Dona Canô, que é uma pessoa extremamente aberta, né? Foi muita experiência boa. O ano seguinte eu fui para Alagoas, você tinha que ir para lugares distantes, então eu tentei, de algum modo, fazer a diferença. Elizabeth, sua trajetória profissional realmente é incrível, assim, uma bagagem imensa, mas para além, a gente como mulher, nós sabemos que temos múltiplas funções, muitas coisas. Queria saber de você também, ao longo dessa sua trajetória, quais foram os desafios, né? Essas multifunções que nós temos. Olha, realmente o desafio é sempre grande, né? Porque, dado o momento da sua vida, hoje não, mas todo esse tempo que eu passei com essas histórias que eu te contei rapidamente, conciliar várias frentes, né? Porque você também é mãe, é mulher, é filha, esposa, é profissional, é militante, né? Porque você faz muitas essas coisas por amor, por uma paixão que te move, né? E de repente você também sofre decepções no caminho, falta de entendimento, não das pessoas necessariamente de casa, mas às vezes alguém de fora que não entende a sua luta, né? Porque quando você fala de questão ambiental e questão de patrimônio, você entra em grandes zonas de conflito, né? De interesse. Então a cidade sempre é um campo minado, né? Então, eu passei por muito desse tipo de situação, sofri assim algumas grandes decepções e depois tive a separação do primeiro casamento e eu caí em depressão. E aí até um ponto que eu falei para mim mesmo que nunca mais eu sentiria aquilo que eu senti naquele momento de depressão profunda, que eu não sabia que eu ia cair em depressão. Eu estava num crescente de um processo, levada e movida por essas coisas, e quando eu caí, caí. Aí fiquei de cama. Aí tive meu segundo casamento, infelizmente ele sofreu um atentado, né, e veio a morrer. E em menos de 2 meses do falecimento dele, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Na mama esquerda, tive que fazer reconstrução mamária, passei por todo um processo que você passa com um paciente oncológico, né? Eu só não fiz radioterapia, mas tomei quimioterapia e também depois 5 anos quimio interna. Mas eu venci, foi como os meus médicos todos diziam, você pode tudo, você pode tudo e você tem que se encarar como uma heroína. E é uma batalha diária, você vence um dia por vez, é um dia de cada vez. Você tem que viver o momento presente. Eu acho que a grande lição, para a gente até concluir um pouco essa nossa primeira conversa, é essa. Você tem que viver um dia de cada vez. Você tem que ter uma projeção de uma ideia de futuro por planejamento. O passado, muitas vezes ele vem, ele te assombra ou te dá uma saudade. A gente tem que perdoar. Tem que perdoar, você falou tudo. O passado você tem que perdoar. E você tem que aprender a perdoar, porque é um aprendizado também. Perdoar não é uma coisa muito simples. A gente fala que perdoa. É um processo. É um processo contínuo. Eu estou bem nessa fase, nesse momento de... É um turning point da minha vida, é um começo de tudo, é um recomeço, é uma nova história dentro de uma mesma história. Mas eu venci essa grande batalha e agradeço muito a Deus. Eu acho que eu estou aqui movida pela fé. Porque se não fosse e eu também não colaborasse e contribuísse com todos os médicos, todos os tratamentos que eu tive que fazer, eu não sairia do lugar, né? Talvez a coisa tivesse tomado um outro caminho que não seria um caminho muito bom, né? E eu sempre pensei que, mesmo com todas as dificuldades, eu tinha que sempre estar de pé e seguindo em frente. E foi o que eu fiz, até hoje. Ah, que bom. Nossa, realmente essa é uma lição de vida, né? Toda a sua trajetória, saber que você passou por tudo isso, mas que muitas outras mulheres passam também e que possam ver que elas não passam sozinhas. Sem dúvida. Né? Ver através desse podcast, ver que você passou e venceu e vem se reconstruindo e a gente está, né, luta todo dia, né? Porque todo nós dia. Mulheres... jornadas múltiplas. Jornadas múltiplas, são lutas diárias também. Diárias. Mas o que você falou está acima de tudo isso, é que a gente não desistir de nós mesmos, né? Verdade. De não desistir. E aí, mediante a tudo isso que a gente conversou, que a gente ficaria aqui horas conversando, que é uma delícia conversar com você. Você tem realmente muita história, muita coisa boa para nos contar e para contar para quem vai estar nos assistindo. Mas agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai estar nos assistindo, para que se inspirasse em você,
visse essa mulher forte e guerreira que você é? Olha, não é fácil, mas a gente de vez em quando tem que vestir mesmo essa capa de invencibilidade, não de invisibilidade. De vez em quando a gente põe também, mas a de invencibilidade, saber que também tem a hora da gente chorar, da hora da gente respirar fundo e dar um tempo, né? Então eu acredito que não desista nunca, vá em frente que você vai conseguir. Elizabeth, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito importante a sua entrevista aqui pra gente, tá bom? Eu agradeço vocês, mais uma vez. Muito obrigada. E aqui hoje me despeço com a Elizabeth Florido, com essa entrevista maravilhosa, espetacular. E fica aqui comigo até o próximo episódio.